Olá pessoal, no programa Viver e Aprender de hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. Ela pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo e não causar nenhum impacto nas gerações futuras, como seus filhos, netos e até bisnetos. Para que um empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. E você quer alguns exemplos básicos de como devemos cuidar do ambiente de forma sustentável? Anota aí! Comece em sua casa reciclando o lixo. Separa o que é plástico, vidro e resíduo. Não jogue as baterias de celulares ou outros equipamentos eletrônicos no lixo. Esses equipamentos devem ser descartados em lugares específicos. Substitua as sacolas plásticas dos supermercados e lojas por sacolas recicláveis ou pelas feitas de papel. Não desperdice a água ou a energia elétrica. E um exemplo prático que deve ser seguido é o que a gente vai conhecer agora. E é aqui nessa escola municipal que tem um projeto bem bacana desenvolvido pelos professores e alunos sobre a sustentabilidade. Vamos então ver o que eles prepararam durante todo esse ano para salvar o meio ambiente. Projeto, né? Eu faço a diferença e você. Esse ano a gente buscou enfocar a questão da sustentabilidade, né? Que a gente percebe que é algo necessário, né? Não para a vida do planeta em si, mas para a nossa vida, porque somos parte do planeta. E a gente entende que na escola é um lugar ideal para a gente disseminar essas ideias, essas boas práticas. A gente atuou em algumas frentes, né? A questão do lixo, que foi um aspecto bem importante, destacado e desenvolvido aqui dentro da escola, a questão não só da separação do lixo, mas principalmente da redução dele, que é um aspecto de mais relevância para isso. A questão da água também a gente enfocou, né? A utilização de garrafinhas, né? No decorrer do dia, enfim, para evitar a utilização de copos plásticos. A própria questão do movimento menos um lixo, né, que é o copinho retrátil, né, de alumínio, onde a gente pode carregar na bolsa, enfim, e fazer a utilização dele. E também a gente fez a modificação dos bebedouros, colocando em vez de torneiras de boca, né, colocar de copo, enfim, para trabalhar essas questões de economia de água. Dentro desse projeto de Faça a Diferença tem o projeto Menos um Lixo, que é bem interessante também, que abrange todo o Brasil. E eu gostaria que você explicasse para a gente e mostrasse o objeto, como é que funciona isso. Bom, no início deste ano, por volta da Páscoa, nós recebemos um presente da escola, né, que é o copinho de alumínio, né, que o nome é Menos um Lixo, é de uma campanha publicitária que iniciou no Rio de Janeiro, né? O copinho, ele é um chaveirinho, tá? A gente abre esse chaveiro, molda o copo, ajeita e pode ser usado. Assim, é menos um copinho plástico no nosso lixo. Nós temos esse projeto também lá na Câmara de Vereadores, através de uma xícara. Então todos nós lá procuramos usar xícaras, certo? Então se a gente fizer essa contabilidade, em um ano vão ser muitos copinhos. Com certeza, muito lixo será eliminado, né? E este aqui é bem prático, a gente pode trazer no bolso, na bolsa, chaveirinho colocado na calça, né? E pode se utilizar conforme necessidade. Aí a gente evita, né, a utilização do lixo plástico, menos um lixo na natureza. E aqui comigo então alguns desses alunos que fazem parte do projeto da escola. Aqui comigo o Henrique, a Érica, o Marlon e também a Bruna. Então agora a gente começa a falar com o Henrique, que vai nos explicar sobre o projeto da Feira de Ciências que foi realizado esse ano na escola. Eu e meu grupo realizamos um gerador eólico que consegue em torno de 120 a 200 volts de energia. Isso que vocês fizeram na Feira de Ciências. Como é que foi desenvolvido esse projeto?
A gente usou um alternador de carro e usamos um motor de máquina de lavar para girar, porque nós não teria vento suficiente para fazer a energia. E deu certo? Como é que foi? Nós conseguimos ligar uma lâmpada com energia e uma faixa de LED. Isso vocês conseguem entender, então, como é que a gente pode ter uma economia de energia também, como é que é na sua casa? A gente tenta economizar o máximo, né, de energia, água, essas coisas. Como é que vocês economizam? Diminuir o tempo no banho, economizar água, não deixar a luz ligada, desligar o roteador da internet, que é uma coisa que gasta, tentar desligar o máximo. E aqui na escola também foi utilizada uma ferramenta bem interessante, que são alguns vídeos realizados com um projeto através da professora Marinice. Tudo bem, prof? Tudo bom. Tudo jóia. Fala um pouquinho então dessa ferramenta aqui que foi utilizada na escola e que falou bastante dessa sustentabilidade. Então a gente fez todo um trabalho inicial para chegar nessa parte, né, do vídeo. A gente começou trabalhando com o filme Em Busca da Trúfula Perdida, né, o Lorax. Depois a gente trabalhou com os ecossistemas, a gente fez uma visita ao aterro sanitário e depois a gente trabalhou então com a separação correta do lixo seletivo. Para chegar então a gente construiu histórias, né, dentro da sala de aula em grupos e usamos a ferramenta que é o Chroma Key. Né? E junto com a professora Elizabeth Bianchi, a gente fez um trabalho no laboratório de informática. Então, cada aluno construía uma história em quadrinhos que teria só fundos, né? Não podia ter pessoas, que depois ia ser introduzida a imagem no pano azul, né? Para as crianças poderem fazer a parte, então, deles de personagens nos vídeos. Então, foram feitos, além disso, né? Foi feita produção de brinquedos com material reciclado, livros, né, que trabalhavam com o tema e pesquisa de campo sobre o uso racional da água e produção correta do lixo. Agora então a Bruna vai falar pra gente o que ela pensa ou como é que ela age em relação à sustentabilidade. O que você faz para que no futuro tenhamos uma boa vida, um bom meio ambiente? Com o projeto de sustentabilidade na escola, a gente aprendeu muitas coisas que a gente levou para nossa casa, como separar o lixo, diminuir o tempo no banho, utilizar menos água na hora de lavar a louça. E muitas vezes a gente não tinha muito esse hábito de fazer em casa e a gente costumou fazer em casa, assim, e foi um projeto muito bom. Ajudou bastante a escola e a gente se desenvolveu bastante também. Como é que foi na sua casa com os seus pais? Eles também aprenderam coisas que de repente não sabiam ou não faziam? Como é que foi isso? Bom, na minha casa a gente não tinha o costume muito de separar o lixo orgânico do seletivo. Então com esse projeto eu passei para o meu pai algumas dicas e a gente começou a separar o lixo orgânico do seletivo. Isso foi muito bom. O que é o lixo orgânico e o lixo seletivo? O lixo seletivo são papéis, são coisas secas, e o orgânico são restos de comida, de alimentos, e a gente não tinha esse hábito, a gente misturava tudo só no lixo. E o que você pensa sobre essa sustentabilidade, a importância disso para as pessoas em geral? É muito importante esse projeto para que no futuro as novas gerações que vier não fiquem sem água e o planeta não esteja poluído, porque não é muito bom tu ficar num lugar onde tenha bastante lixo e não esteja separado e organizado. Tá bom. Obrigada, Bruna. Começamos o nosso projeto, então, com todas as professoras da escola, os 2 turnos, turno manhã e tarde, né, onde cada um se adaptou dentro daquilo que poderia fazer. Procuramos 3 temas dentro da sustentabilidade: a questão da energia, da produção de lixo e a questão da escassez de água. Né? E todas as turmas então fizeram trabalhos, atividades relacionadas a isso. E também a gente trabalhou a questão da energia elétrica, as formas de produção da energia elétrica e também outros tipos de energia, né? Que isso foi
destacado muito na nossa feira de ciência com os próprios alunos, desenvolvendo energia a partir do vento, né, energia eólica, enfim, outros aspectos que eles levantaram. Dentro disso a gente trabalhou vários projetos, né, uma gama muito grande assim, de projetos, onde o que a gente percebe nessa diferença, a importância maior para a gente é quando eles levam para casa isso. E a Érica, então, a Érica que está aqui comigo, vai falar sobre o projeto dela aqui na escola e o que ela aprendeu também sobre a sustentabilidade. Vamos lá, Érica. O meu projeto foi sobre reciclagem de diferentes tipos de papéis e foi um projeto muito bom que ajudou bastante em casa também para a gente separar o lixo e poder reutilizar as coisas de uma forma bastante boa, porque tu pode fazer em casa e, né, não custa nada, então é muito fácil tu fazer e tu pode reutilizar o papel de uma maneira fácil, então isso mudou bastante em casa. É isso. Como é que você aprendeu isso? Como é que se reutiliza esse papel? Tá, o nosso projeto funciona de tal maneira que tu tem que pegar o papel que já esteja utilizado, daí tu rasga ele em pedaços e daí tu bota no liquidificador com água e assim ele vai ficar uma massa. Depois tu bota na peneira com bastante água para secar e depois quando secar ele vai estar bom para te escrever de novo. Aí você estica, como é que funciona isso? Com essa massa assim? Você tem que trocar ele, depois o liquidificador tu bota numa bacia, né, que esteja grande e bota bastante água para as fibras separar bastante. Depois que ela separa, tu pega uma peneira grande e tu puxa de baixo para cima que já vai ficar lisinho como o papel. Esse é o princípio então dessa reciclagem. Para te poder reutilizar de novo. Uhum. E você acha importante aprender isso aqui na escola? Acho, porque quando tu aprende na escola, tu leva para casa e assim a gente vai utilizando. E vocês têm vários projetos, né? Um colega se dedica mais a um, outro a outro, mas você acaba também aprendendo o todo, né? Importante isso? Importante. Tá bom, obrigada, Érica. E o bem interessante é que as crianças atuaram diretamente do início ao fim desse projeto, né? Tanto criaram a história, atuaram, entenderam como é que funciona então essa parte de vídeo, de atuação e sempre visando no que é a sustentabilidade. Isso, e o uso correto do solo, né? Que era o tema do primeiro curtas ambientais, né? Que no final a gente ganhou então na categoria, né, de ensino fundamental. Me fala um pouquinho então desse projeto que vocês ganharam até um prêmio, né? Isso, cada aluno ganhou um celular, né? A professora ganhou também o celular. E também a gente ganhou o troféu, né? E a participação, né? A gente foi então no Ordovás, né? Recebeu o prêmio, os alunos puderam ver, né, o seu trabalho em tela de cinema, né? Foi muito interessante, os pais participaram, né? Eles ficaram assim bem emocionados. Para escolher um, porque todos ficaram bons, né? Então foi bem difícil a gente escolher um, né? Então a gente fez uma comissão julgadora aqui na escola, coordenação, direção, professores envolvidos para votar naquele que a gente achou que mais tinha a ver com o tema, né? Que era a sustentabilidade e o uso correto do solo. Agora então eu converso com o Marlon, que também vai contar sobre o desenvolvimento do projeto dele aqui na escola. Projeto de reciclagem. Isso, a gente pegou caixas de papelão e papéis que a gente não usava mais. A gente grudou tudo e trouxe. A gente separou. De um lado era lixo seletivo e do outro era orgânico. Daí, tipo, meio que era um jogo de basquete. Tu pegava, tinha o nome de um lixo embaixo, tipo, restos de comida. Tinha que jogar, daí tinha uma coisinha que a gente mexia pra botar pro seletivo pro orgânico. A pessoa tinha que dizer se era orgânico ou se era seletivo. Daí quem acertasse 5 ganhava um papel de agradecimento e um bombom. Chegou então a ser um jogo para o aprendizado. Isso. Né? E o que para você é o lixo orgânico e o seletivo, como a Bruna falou pra gente? O orgânico pra mim é o que a gente não precisa, a gente usa uma vez, a gente não vai usar mais. Tipo, comida, se a gente comeu, se a gente não quiser mais, a gente joga fora, ou se sobrou alguma comida. E seletivo é tudo que a gente pode reutilizar de novo. Tipo plástico, papel, essas coisas.
E o plástico, o vidro e o papel, eles vão em um lugar só? Como é que é? Tem um lugar, eu vejo pelo menos, tem um lugar que separa vidro dos outros lugares, mas tem uns que a gente tem que botar vidro junto com o seletivo e tudo no orgânico. Vocês já foram em algum lugar de reciclagem, alguma usina de reciclagem? Conhecem? Alguém conhece? Aqueles pavilhões que separam o lixo? Quando a gente foi visitar a empresa Guerra, eles explicaram como é que eles fazem a separação do lixo, levam para os pavilhões, enterram, essas coisas assim, as coisas tóxicas também. Uhum. Alguma noção vocês têm de que quando o lixo chega lá, quanto o lixo reciclável, quanto mais limpo ele tiver, melhor, né? Caixa de leite limpa, isso vocês também aprenderam? Isso, tudo isso. Uhum. E o que você pensa então sobre esses projetos realizados aqui na escola, Marlon? Que foi muito bom. Teve uma melhora muito grande em relação à separação de lixo, que as pessoas agora aqui da escola estão cuidando melhor. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui. Quem é que pode me falar então do que vocês fizeram aqui, ó? Pedi aqui pro Luiz mostrar. Eles fizeram frases bem interessantes aqui que eu vou pedir para vocês lerem também. Alguns rótulos de sustentabilidade. Quem é que me fala aqui sobre esse projeto? Aqui a gente fez rótulos, a gente utilizou folhas na impressora, a gente imprimiu imagens de água e algumas imagens a gente tirou da internet também, para as pessoas entenderem a importância da água no nosso planeta e nas nossas vidas também. Uhum. E eu vejo aqui que vocês têm frases, né? Lê uma frase aqui pra gente. Se tens que lidar com a água, consulta primeiro a experiência, depois a razão. Feito pela Elisandra e a Érica e a Verônica. O projeto não termina agora. Continuaremos no próximo ano com outras atividades relacionadas ao tema. Agora, prof, como é que vocês percebem que isso entra nessas crianças, nos adolescentes, né? Tudo isso que vocês acabam ensinando e passando para eles, que eles têm que praticar também em casa, nas suas vidas, como é que eles absorvem tudo isso? Bom, e isso acontece na prática, porque iniciamos com uma pesquisa de campo para saber até onde eles tinham conhecimento do tema, né, e o que faziam e o que poderiam fazer para modificar. E no decorrer do tempo, então, fomos pesquisando, né, utilizamos o laboratório de informática para fazer várias pesquisas, através de vídeos, de documentários, descobrimos muitas coisas que poderiam contribuir para a aprendizagem desses alunos. E na prática, então, eles participaram da Feira de Ciências e agora eles estão fazendo maquetes de outras produções onde eles utilizam essa aprendizagem que tiveram durante o ano. E as crianças aqui, além de fazer esse experimento, de estar tendo essa conscientização, é interessante, como você falou, que eles acabam vendo na prática realmente como isso funciona, o que eles fazem aqui e dá certo lá na casa, nas ruas, enfim. Sim, aqui a gente tinha, né, quanto a isso, a gente, dentro das próprias salas de aula, a gente tinha um problema com essa questão de separação de lixo. Né, porque nós mesmos, eu mesmo, se a gente teve com o pessoal da Codeca eles vieram conversar, palestrar com a gente, e o quanto essas questões se alteram no dia a dia, né? Uma vez, por exemplo, a gente tinha que lavar uma caixa de leite para que ela pudesse ser reutilizada. Hoje não, hoje eles dizem que a gente tem que pegar um copo, colocar com a boca para baixo, assim, escorrer até que saia, porque também envolve as questões de água, né? Então isso para os alunos, essas coisas deles levarem para casa, isso fez toda a diferença dentro do projeto e aqui. Aqui a gente utilizava já há um bom tempo a questão de 2 lixeiras, a gente não tem todas elas, né? A gente faz a síntese entre o orgânico e o seletivo, onde o seletivo a gente junta todos os seletivos, né? E a gente sempre via a mistura entre eles, porque eles não sabem que, no caso, quando aponta-se um lápis, eles colocavam no seletivo, enfim. Se coloca esse material no seletivo, como o saco é diferenciado também azul, a empresa não recolhe esse lixo, ele deixa para que a gente
refaça esse processo. Então são várias questões assim que no dia a dia aqui a gente foi modificando e eles foram aprendendo. O que falava nessa história? Nessa história falava de pessoas que estavam trabalhando num parque, né, limpando o parque, e chega uma criança e joga o lixo no chão. Aí ele, né, é advertido e a guarda municipal multa ele e ele aprende a lição então, né, que o título é O Lixo Uma Lição, que ele não deve mais jogar lixo no chão. Uhum. Então, isso foi até interessante porque os alunos perceberam que, além de realizar um trabalho, de ter essa consciência toda, ainda ganharam um prêmio. Isso. E isso vai marcar para sempre para eles, Eles né? estão bem orgulhosos. Depois eles deram uma entrevista, assim, um relato de como foi a experiência, né? Então, eles ficaram assim, eles se esforçaram, eles se dedicaram, né? Eles têm essa consciência de que eles precisaram de muita dedicação, né? Para chegar nesse nível do trabalho, né? Uhum. Parabéns, prof. Obrigada. Vamos então acompanhar esse vídeo que vocês fizeram. Um dia, no Parque Getúlio Vargas, umas pessoas estavam plantando flores e sementes de árvores frutíferas. As pessoas estavam colocando adubo para as plantas e regando-as. Até que um homem chegou comendo cachorro-quente e tomando uma latinha de refrigerante. Ele jogou os restos do cachorro-quente e a latinha do refrigerante no chão. As pessoas se revoltaram e fizeram uma denúncia para a guarda municipal. O homem levou uma multa e teve que limpar a bagunça. E ele disse: aprendi uma lição, nunca mais vou colocar lixo no chão. E também eles acabam explicando em casa como tudo isso funciona, apresentando para os pais, para os responsáveis, fazendo todo um conjunto, né, de sustentabilidade. Com certeza, nós já tivemos alunos que nos colocaram que conta de luz teve uma baixa, conta de água também, em função de controles que não tinham antes, né? A questão da separação do lixo também foi observada, então vários alunos, né, começaram a levar para casa as aprendizagens da escola. E os pais também contribuíram com isso, a comunidade aqui contribuiu muito para o andamento do nosso projeto. O que cabe mais no momento é a questão da escassez de água, né? Que nós tivemos problemas bem grandes em todo o país, principalmente em São Paulo, e foi a partir da reportagem e da questão da escassez de água em São Paulo no início deste ano que desencadeou todo este nosso trabalho. A gente está terminando um ano assim muito contente, né? Muito realizado com esse projeto. A ideia é nos próximos 2 anos dar continuidade a isso, porque é uma necessidade, né? Não é nem uma questão que... Enfim, hoje a gente trabalha enquanto um projeto, mas a ideia é que o ser humano internalize essas questões, né? Tudo para iniciar tem que ser com relação ao projeto, mas a ideia é que não se precise mais falar em sustentabilidade, não se precise mais falar em economia de água, de energia, enfim, que o ser humano entenda quais são as suas necessidades e, enfim, queira viver mais e dar vida longa às próximas gerações, né? Isso aí. Parabéns, então, pelo projeto, pela escola e vamos seguindo, né? Muito obrigada. Obrigada. Era uma vez uma cidadezinha pequena, que com o passar dos anos foi ficando muito poluída pelos habitantes. O único lugar salvo era a praça, onde as pessoas se divertiam. 2 moradoras novas da cidade foram conhecer a praça e lá fazer um piquenique. Mas lá deixaram os lixos que restaram ao terminar do piquenique. Outras 2 meninas que passaram por ali se preocuparam com o meio ambiente e resolveram alertá-las, informando que o lixo iria poluir o solo e o rio, deixando o local impróprio para futuros piqueniques. A preocupação foi contagiante, levando-as a limpar toda a sujeira que fizeram.
e aprenderam a cuidar da cidade. Não polui a sua cidade, porque ela pertence ao seu meio ambiente. Porque você precisa de uma cidade limpa e não suja. Cuide do meio ambiente. Isso aí, prof. Muito obrigada. Parabéns, então, pelo projeto, pelo trabalho aqui desenvolvido com os alunos. Obrigada, e a Escola Ângelo Guerra agradece.